você parte do princípio que eu sou o que o universo precisa, o outro é o que eu preciso. Faz sentido? Então, se todo mundo chega em você falando de responsabilidade, estou usando o seu exemplo, isso é o que você precisa, tá? Ok. Partindo desse princípio, você tem que ir a um ponto anterior da sua vida, tá? Você falou que tem fome de entender os sinais. Então, deixa eu só desativar aqui os comentários para ficar mais fácil. Então, me fala uma coisa. Eu parto do princípio que você vê os sinais, você só não entende, certo? Porque, ó, se você fala para mim, eu tenho fome de entender os sinais, significa que você já vê os sinais, você só não entende. É isso? Então, quais sinais você vê, Mai? Porque se você falar para mim outra coisa, eu não vejo os sinais, então nem tem como entender, porque você não está vendo. Então, é outro caminho. Então, se você está me falando, eu tenho fome de entender os sinais, é porque você vê os sinais e só não está conseguindo compreender. Então, vamos lá. Como é que é isso? Então, a minha fome é basicamente de entender os sinais, né? Porque... E qual é o sinal? Faz um tempo que eu descobri. Na verdade, são sinais variados, assim, como se tivesse algo maior tentando me dizer alguma coisa, sabe? Teve uma semana que todos os meus amigos estavam chegando para mim e me falando sobre responsabilidade. E eu fiquei sem entender. Eu falei, meu Deus, por que essa palavra tá o tempo todo, o universo está me trazendo isso o tempo todo? Porque eu já entendi que ele está querendo me trazer isso, mas eu queria entender o porquê, né? Que responsabilidade é essa que o universo quer de mim? Tá me cobrando, né? Porque eu já percebi que é uma cobrança. Tá. Vamos só validar algumas coisas. É boa a sua pergunta, porque você percebeu já, é exatamente isso. Os sinais é isso. Acontece 3, 4, 5 coisas que parece que fica esfregando na minha cara, né? Será que não estou conseguindo ver, né? Tá indo aí, tá na minha cara, eu não tô entendendo. Então você tá vendo, só não tá conseguindo compreender. Tem pessoas que nem vê, porque elas não estão presentes. Elas estão em todos os lugares, menos nelas mesmas. É só um corpo caminhando, sem o espírito. O espírito não está incorporado de fato, né? Porque a gente fala de incorporação. O primeiro espírito que precisa incorporar é o meu, né? E tem gente que não incorpora até hoje. Tá voando para todo lugar, menos aqui. Então, vamos lá. Você falou assim de responsabilidade. Então, vamos usar esse exemplo, como você trouxe, tá bom? Então, aconteceram várias coisas e você foi percebendo que quantas pessoas chegaram e falaram isso para mim. Então, uma coisa que é importante a gente perceber, Mai, é o seguinte, que eu venho falando sempre isso aqui, tá? Sempre. Não sei se você está acompanhando recente ou há mais tempo, então só para a gente validar aqui, que pode ser que tenham pessoas novas. Se você parte do princípio que eu sou o que o universo precisa, o outro é o que eu preciso. Faz sentido? Eu sou um universo particular, certo? Eu sou um universo. Então, o outro que está à minha volta, ele é aquilo que eu estou precisando. Certo? Então, se todo mundo chega em você falando de responsabilidade, estou usando o seu exemplo, isso é o que você precisa. Tá? Ok. Partindo desse princípio, você tem que ir a um ponto anterior da sua vida, tá? E ver que tipo de perguntas, que tipo de anseios, que tipo de situações, que tipo de... Então, você vai num momento antes. Você está buscando na sua vida. O que você está querendo? O que você está, ou no trabalho, ou no relacionamento, ou com a família? O que você está com um problema ou com uma vontade do coração que você está em busca? Então, me traz aí
uma coisa anterior a esta semana em que todo mundo falou para você sobre responsabilidade. Trazer uma coisa anterior. O que aconteceu? O que aconteceu? Você não tem nenhum problema com a sua família, nem com o seu trabalho, nem com a sua escola, nem com o seu dinheiro. Não, tá tudo ótimo, não tem nenhum problema. Pode ser que esteja, ó, tomara que esteja. Tá. Onde é que tá esse problema? Qual é o principal? Ou o que você quer trazer para mim? Eu acho que isso partiu de uma concepção que eu tive na semana anterior, ou foi um dia antes dessas coisas começarem a acontecer, sobre essa concepção de como se eu tivesse tido uma intuição que a espiritualidade está querendo me guiar para alguma coisa que eu não sei o que é, que eu não consigo enxergar direito, eu não consigo perceber. E daí isso me gerou uma angústia, né? Porque eu fico pensando, nossa, para onde é que a espiritualidade quer me levar, né? O que é que ela está cobrando de mim? O que é que ela quer de mim? E depois desses questionamentos que eu fiquei fazendo em mim mesma, que acabou gerando essa frustração, essa aflição, sabe, de querer entender, aí acho que começaram a vir essas coisas, né? Sobre responsabilidade, e aí a aflição só piorou, né? Porque responsabilidade sobre o quê, né? Tá, entendi. Quantos anos você tem, Mai? 19. 19. Então, vamos lá. Então, eu quero que, para você entender. Então, assim, a gente tem um ponto aqui, que é o ponto, é hoje. Aqui é hoje, tá? Desse hoje, vamos voltar um pouquinho para trás. Você tem aonde você percebeu os sinais da responsabilidade, certo? Certo. Tá, que todo mundo falou, responsabilidade. Volta mais um pouquinho para trás. Foi uma intuição, uma sensação que te deu que a espiritualidade estava querendo te conduzir a alguma coisa, certo? Volta um pouquinho para trás. O que teve antes disso? O que você pediu para a espiritualidade? O que você queria no seu coração? O que você queria? Ou queria resolver que tivesse um problema? Que você vem buscando uma solução. Um pouquinho antes disso. Então, antes disso, eu comecei a pensar a respeito de qual seria a minha missão na Terra. E daí, veio como se fosse uma vozinha aqui na minha cabeça e falou assim, você não está pronta, você ainda está no ego, você ainda está no julgamento. E eu falei, meu Deus do céu, de onde foi que saiu isso, que surgiu na minha cabeça do nada, entende? E aí foi outro questionamento que surgiu, né? Como assim eu ainda estou no ego, eu ainda estou no julgamento, né? Por que a espiritualidade está falando isso para mim? Agora está fazendo mais sentido. Você vem de alguma base religiosa? Qual base religiosa você vem? Católica. Católica, tá. Só para eu entender. Então você não trabalha ainda, tá? Ou trabalha já? Não. Eu estudo, não trabalha ainda. faço faculdade. Tá. Não, eu falei se trabalha ainda, porque. E depois eu falei, você não trabalha ainda, mas eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos, então, né, podia ser que trabalhasse. Tá. Quando você faz faculdade, você escolheu que faculdade para fazer? Museologia. Tá, que legal. E o quanto você acredita que isso faz parte da sua missão de vida? Eu estou tentando ir lá no ponto que você pegou. Se eu estivesse trabalhando com a mesa, eu já ia identificar mais facilmente. Mas vamos lá. Sim. O quanto você acha que isso que você escolheu fazer tem a ver com o seu projeto de vida? De 0 a 10, 7. Tá, então tem bastante. Certo? Por que você acredita? Por que você sente no seu coração? Não é acredita da sua cabeça. Por que você sente do seu coração que isso, a museologia chama? Tem a ver 7 dentro do seu projeto de vida? Mas porque antes de eu procurar o curso, né, eu tinha estudado a respeito para saber do que se tratava, né? Em museologia se trata de você desenvolver valor de pertencimento para as pessoas, né? Área cultural e tudo mais. E
Eu sempre gostei dessa área da cultura, de trabalhar com os conjuntos culturais, né, os diversos, e trabalhar a diversidade, sabe? Então, aí eu acabei me identificando. Eu falei, acho que é isso que eu quero, porque eu sempre fui para esse lado da cultura, sabe? Esse lado da cultura sempre me chamou a atenção. Tá. Tô anotando umas coisas aqui, conforme você foi falando, faz assim, faz assim, faz assim, né? Chacoalhando, e eu pego nesse ponto. Tá, você fala assim, ó o que você falou para mim. E é que fazer esse curso é 7 para você, por conta do que você foi estudar antes, e o que te levou a fazer esse curso tem a ver com desenvolver o valor de pertencimento. Tem uma palavra que você falou que essas duas me marcam muito e depois vem a terceira. Diversidade e aí cultura. Tá? Cultura para mim não marca tanto quanto as outras que você falou. Fala para mim agora, mãe. Esse valor de desenvolver o valor de pertencimento e diversidade, por que isso tocou tanto a Mai para resolver fazer esse curso? Então, eu acho, na verdade, que é uma coisa que vem dentro de mim mesmo, porque eu acho muito importante que a gente se sinta pertencente sobre o que é nosso, né? Então, eu venho muito por esse lado da ancestralidade, sobre o que é meu, sobre o que me pertence, sabe? Sobre o que foi do meu povo e que ficou para mim agora como herança. Então, acho que foi mais por conta disso mesmo. Foi isso que me puxou Tá, mais, sabe? tá. Legal. E a diversidade? Que eu tô tentando chegar lá onde a espiritualidade falou para você que tinha ego. É só isso que eu tô tentando fazer. Então, a diversidade é porque dentro do campo da museologia a gente trabalha com essa pluralidade, né? Dentro da museologia não tem a cultura certa, a religião errada, a religião certa, sabe? Então, acho que sobre a questão da diversidade é mais sobre esse ponto mesmo. Não ter o certo e Uma área errado. interdisciplinar, né? Legal. É linda, Sim, é uma linda área mesmo, e muito legal. interdisciplinar e vai para. Muito legal. Então, até você, uma menina tão nova, se interessando por tudo isso, dá até uma alegria no coração, porque é muito legal mesmo. Então, eu entendi a diversidade, porque assim, não tem o certo e errado, tem as culturas, e cada uma delas se manifesta à sua maneira. Mas pelo que eu senti, se eu estiver errada, você me diz. O que mais te pegou é esse processo da ancestralidade e do desenvolver esse valor do pertencimento dentro de cada um. O seu, você entende a sua diversidade e quer manifestar esse valor de diversidade no seu. E aí, claro, quando você reconhece o seu, você reconhece o do outro. Faz sentido? Isso. Né? Tá, agora eu vou aqui, assim, a gente foi lá naqueles pontos, fomos indo para trás, percebeu que eu fiz uma linha do tempo para trás. Vamos voltar agora um pouquinho para frente, para sua fome, né? Quando você fala que aí você voltou para um outro ponto mais para frente e aí você estava perguntando qual era a sua missão e a espiritualidade fala, tá muito cedo, você ainda tá no ego, alguma coisa assim, né? Isso. Aí você vai um pouquinho mais para frente e aí começa a ter os seus amigos que começam a falar sobre responsabilidade e responsabilidade. Aí você falou que queria entender esse sinal da responsabilidade. Legal. Ou os sinais, né? Não só esse. Eu só tô tentando ir por uma linha. Por quê? Enfim, depois eu explico por quê. O que eu quero dizer é o seguinte. O quanto a Mai está pronta para manifestar e desenvolver o valor do pertencimento, da ancestralidade e da cultura que a Mai defende, sem levantar uma bandeira, bater no peito e falar que aqui é melhor do que lá. Sem entrar para a briga, Mai. Sem entrar para a briga. Simplesmente manifestar o seu valor, sem entrar para a briga. Eu sei do que eu estou falando, e você também entendeu. O quanto você está pronta para
manifestar com amor, sem briga. Porque de briga o mundo já tá cheio. Acho que de 0 a 10, 4. Aí tá o que a espiritualidade falou pra você, que você não tá pronta por causa do ego. Porque você ainda vai pra briga. E aí, se você for pra briga, toda essa beleza do que você me trouxe, você perde. E os outros também perdem. Entendeu? A responsabilidade, ela implica nisso. A responsabilidade, a liberdade nos traz responsabilidade. Tem gente que acha que não. Que a liberdade é uma coisa, a responsabilidade é outra. Não, a liberdade me traz responsabilidade. E quando eu implico em falar sobre pertencimento, eu implico em olhar para os meus processos, em trabalhar em mim os processos, em não julgar a minha ancestralidade, porque fez o que soube, e não julgar a do outro, que também fez o que soube. Porque quando eu falo de cultura, de ancestralidade, e você é negra, e aí tem todo um processo que gera uma dor. Então você tem que estar pronta para gerar amor. Mas antes você precisa manifestar isso em você. Esta responsabilidade de falar sem o ego é de geração de amor, entende? É isso. Vê se faz sentido para você. O quanto você ainda precisa trabalhar isso internamente. Eu não tô dizendo que dói mais ou dói menos. Não, eu tô dizendo que é o que é, porque senão a gente só vai conseguir mais ódio. Né? Porque quando a gente olha para a história de uma menina preta, de Feira de Santana, que veio com a ancestralidade de todo um processo africano, é inevitável não gerar revolta. Se gera um pouco em mim, eu calculo em você. Entende? Só que se a gente trabalhar por aí, a gente vai bater no peito e falar que todo o resto é um lixo. E eu nem estou falando que é ou que não é. Eu estou dizendo que ir para a briga não vai ajudar em nada. Nem a você, nem a ninguém, nem a ancestralidade. A gente precisa ser muito inteligente, articulado, para conseguir, de fato, pôr amor no mundo. É muita inteligência para pôr amor. Para viver verdade, para viver cultura, para viver ancestralidade. Porque senão vão pegar nas suas feridas e você vai desestabilizar de tal maneira que você vai quebrar no meio. Você vai quebrar no meio. Porque é fácil fazer isso. É fácil fazer com qualquer um. Só que eu não faço porque eu tenho a minha objetivo é a construção, é produzir, é gerar vida, gerar amor. Mas conforme a gente vai entendendo das coisas, fica fácil. E tem gente que não tem essa preocupação em gerar vida, só em quebrar. Então, na hora de te desconstruir, é muito fácil se você entrar por esse lado. E aí é muito simples. Né? Por exemplo, eu perguntei, qual a sua religião? Você falou católica. Aí eu penso assim, se eu quisesse te quebrar no meio, eu ia falar assim, católica? Como assim católica? Você fala da sua ancestralidade e nega os seus ancestrais? Nega a religião do candomblé que veio de lá e tá católica, tá enfiado o quê na igreja? Querendo ser aceita pelos brancos? É isso que você quer? É fácil quebrar, entendeu? Aí você gera uma raiva. Se eu fiz de caso pensado, eu já sei, eu só tô esperando você quebrar. Só tô esperando você desestabilizar. E aí você entra naquela, porque daí você entra na raiva, raiva do outro, raiva de si mesmo, que merda que eu fiz, e não tem nada. Por quê? Porque os seus ancestrais fizeram o que souberam, vieram pra cá do jeito que aconteceu, tiveram que se submeter ao cristianismo para não morrer, fizeram o melhor que eles puderam. Alguns fizeram um monte de coisa boa, outros fizeram um monte de coisa ruim, igualzinho o nosso, igualzinho de todo mundo que está aqui assistindo. Né? Então, cabe a nós fazermos melhor. Então, esta briga, esta responsabilidade e este ego, que foram dois sinais que você trouxe, você consegue perceber o sentido disso? Então, o que eles podem estar dizendo é o próprio processo da faculdade vai te gerar esta maturidade, que você já tem muito, porque você tem 19 anos falando coisas muito incríveis. Já é maravilhoso. Entendeu?
É verdade, de verdade. Mas não pode entrar no processo da prepotência e da arrogância, porque senão você não vai ser melhor do que nenhum daqueles outros que submeteram. Todos aqueles com menos valor, entendeu? Porque embaixo de uma humildade entra uma soberba, entra uma vaidade, entende? É aí que as pessoas se perdem, é aí que as grandes causas se perderam. É aí que os centros se desestabilizaram, é aí que as religiões acabaram, entende? É nesse lugar, num lugar onde tinha tudo para florescer e secou. E isso é um caminho, e eu estou falando de mim também, é um caminho que a gente tem que se perceber 24 horas por dia. Porque senão eu começo a ficar muito... Eu fico na mão do outro, entendeu? Quando eu mostro as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, não como uma imposição para o outro resolver o meu problema. Quando eu me mostro vulnerável, as minhas fraquezas, eu mostro para o outro que mas você é isso, eu sou. Ele não me atinge, entende o que eu quero dizer? Você é fraca. É nada. Fui eu mesmo que te contei. Sou. Nessa parte aqui eu sou uma porcaria. Estou tentando, estou em processo de desenvolvimento. Porque senão qualquer um te quebra no meio e fica muito fácil. Então, eu sei que é isso que eu quero, né? Gerar esse valor de pertencimento para as pessoas. Eu tenho essa vontade. Porém, eu sou geminiana, né? Então tem essa questão da ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Então, quando que eu vou começar a reproduzir esse valor para as pessoas, né? Porque eu já tenho 19 anos. Eu tenho consciência disso, né? Graças aos seus vídeos que eu te acompanho, assim, loucamente. Então, eu tenho consciência disso e acaba que fica essa aflição dentro de mim. Mas eu ainda tô aqui sentada, eu não tô gerando esse valor ainda nas pessoas, entende? Então, mas como é que você acredita que agora você já pudesse gerar um pertencimento, por exemplo? Como você poderia gerar isso agora? Dentro do que você já sabe. Não só da faculdade. De qualquer coisa. Qual é o primeiro grupo que você consegue atingir, fazer com que eles se sintam pertencentes? Num primeiro momento. Só uma coisinha, entendeu? Eu acho que seria, na verdade, a minha comunidade mesmo, sabe? Porque aqui eles, tipo, têm zero noção do que é pertencimento, do que é patrimônio, do que é cultura, sabe? E eu acho que seria aqui na minha comunidade mesmo que eu poderia trazer esse senso, sabe? De pertencimento mesmo. E o que te impede de fazer isso? Falta de coragem. Entende? Então, a coragem, porque você pode achar um lugar para fazer isso, e isso pode ser numa praça. Todo mundo acha que tem que ter um espaço. Você pode fazer numa praça, sentado com um grupo de pessoas. Criar atividades. Ver as dificuldades e pensar, como é que eu posso resolver essa? Eu não sei como, mas eu me coloquei nisso. Agora eu tenho responsabilidade para com isso. Faz sentido o sinal? Não posso largar essa galera na mão. Como é que eu vou criar uma atividade? Eu não sei. Vou pesquisar, vou inventar. Precisa de um monte de saia? Vamos pegar a saia dos vizinhos. Quanta saia tem aí em casa, mãe? Vamos pegar a saia da tia. Tô viajando aqui, tá? Que de repente um movimento de dança que possa trazer cultura. Qualquer coisa, tô trazendo, né? Porque aí é um movimento de você engatar para começar a falar de alguma coisa. Entende? Mas não ser chato. Não sei, se é uma coisa gostosa, divertida, de brincar mesmo, de trazer a própria cultura, não de santidade, mas de cultura, né? Então, entende? Só que aí, quando você começa, você tem que continuar. Aquelas pessoas depositaram em você confiança. A semana passada, eu não estava aqui quinta e sexta,
eu vim aqui avisar que eu não estaria, por uma razão. Entende? As pessoas estão buscando, elas vêm aqui todos os dias, muitas, né, meio-dia. Então, quer dizer, então o que eu começo, eu tenho que dar uma continuidade, né, por um período, para que aquilo tenha o efeito necessário, o efeito de fato. Porque você assistiu um Fome de Quê? É uma coisa, você assistir 10, foi o que você falou, tô assistindo e tá mudando, então entende? Então aí é que tá a coragem de assumir que faça chuva ou faça sol, tem internet boa ou ruim, meio-dia eu tô aqui. Porque não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre quem tá aqui precisando. Porque eu já sei o que eu tô falando, eu não preciso falar sobre o que eu tô falando, eu já aprendi. Então não é pra mim, entende? É disso que eu tô falando. Então, é essa responsabilidade. Então, o que te falta é... Então, quem sabe... Presta atenção. Aí é com você. Você que vai pensar aí dentro de você. E vai sentir. Quem sabe... o sinal que todo mundo falou de responsabilidade tem a ver com isso. Porque a hora que você fizer a ação... Porque eu tenho vontade já de contribuir. A geminiana já quer fazer e não aguenta ficar parada. Faça. Às vezes, a minha falta de coragem é, e se eu não conseguir? E se eu não conseguir, eu vou dar um jeito de conseguir. Mas e se eu não souber? Eu vou aprender. Porque dentro dessa comunidade, tudo que eu já sei, eu tenho certeza que tem gente que sabe muito menos que isso. Então, para essas pessoas, eu vou contribuir. Mas e se só tiver 2 pessoas? São 2 pessoas. Se você mudar a vida de 2 pessoas, você muda a história do mundo. Porque você muda a vida do marido dela, da mãe dela, dos filhos dela, dos netos, mudou tudo. Mas eu vou ficar lá falando para 2 pessoas? Aí eu tô mais preocupada com o que o outro vai dizer. E quando eu estou preocupada com o que o outro vai dizer sobre mim, eu estou preocupada com a minha imagem. E não com a mensagem. E quem está preocupado com a imagem é o ego. E aí é que a roda vai rodando. Aí você vai vendo responsabilidade, o ego, tudo que a gente conversou. Aí você vai tentando encaixar isso. Sobre essa dificuldade que eu tenho nessa falta de coragem, acho que vem mais sobre a questão de que o campo da museologia, né, é um campo muito desvalorizado, infelizmente aqui no Brasil, né, cultura. E o que eu percebo entre os meus colegas e até os meus professores, né, que já são profissionais de museu, é que gera essa frustração, sabe, esse conflito com as pessoas, porque as pessoas... É como se fosse um processo de reeducar essas pessoas, porque as pessoas não têm noção nenhuma de pertencimento, nenhuma mesmo, assim, quase zero. E é muito difícil, sabe? Eu já pensei várias vezes em desistir do curso, porque parece que você está andando para trás, sabe? Que você anda, tenta explicar para as pessoas, olha, isso aqui é importante para a gente, olha, a gente tem que salvaguardar isso daqui, sabe? Porque isso daqui teve tal e tal história, porque, sabe? Isso aqui teve inserido em uma determinada sociedade que é muito importante para a gente lembrar e falar hoje, sabe? E as pessoas às vezes não escutam. Não... Então, mas é porque você precisa, viu, Mai, achar um jeito de falar sobre isso, mas colocar em pauta as dores de hoje. Você precisa conseguir juntar as coisas. Ninguém quer escutar falar da peça que foi importante do museu quando ela não tem o que comer. Quando ela está desempregada, quando o filho está chorando, quando ela está em tristeza profunda. Então, não é a peça do museu, é desenvolver o valor de pertencimento. Então, como é que esta comunidade vai se ajudar na sua fome? Aí a gente encaixa o pertencimento. Aí você pega a história lá que você tem no museu e fala, lá na mitologia, não sei aonde, eles criaram um jeito que foi assim, ó. E se a gente... Aí você explica. E eles falam, e se a gente tentasse assim? E se a gente mudasse, trouxesse para o nosso momento atual? Pegou. Não é o museu. A história só serve para ajudar a gente a resolver os nossos problemas, a não cometer os mesmos. E a encontrar na própria história como é que eles resolveram aquilo, como a gente pode aperfeiçoar para o nosso momento presente. E aí você conta a história.
Entende o que eu quero dizer? Traz o problema, vamos ajudar, as pessoas têm problemas, é para isso que a gente está aqui. E a história, ela existe para isso. A gente estuda história, qualquer que seja das filosofias ou história mesmo, para encontrar o mito, para encontrar o quê? A moral da história, o que tinha por detrás. Então, naquela cultura, as pessoas fizeram assim. Aí você traz a história, aí eles vão perceber que tem importância nisso, não o inverso. Não o inverso. Né? Então, quando a gente vê aí que tem as entregas de Umbanda na encruzilhada, né? E aí quando você entende como é que isso foi, porque alguns fugiam dos quilombos, e aí outros, eu não vou saber exatamente agora, mas fugiam dos quilombos, e aí deixavam entregas em encruzilhadas por onde sabiam onde os outros que fugissem iam passar. Então, tinham pessoas que deixavam para eles terem o que comer e o que beber. E ficou disfarçado de entregar, historicamente falando, pro santo ou para a entidade, porque daí as outras pessoas não pegavam porque tinham medo. E aí, olha, eu vou deixar. Então, isso é história. E isso não foi um jeito de ajudar as pessoas no momento presente? É disso que eu tô falando. Como é que a gente pode fazer a nossa entrega com a dor que nós temos hoje? Para o menino que volta da escola sozinho e é perigoso descer no ônibus ali. Como é que essa comunidade pode olhar historicamente falando, e aí a sua missão de buscar história para contextualizar, que a gente possa ir lá com um grupo de pessoas para aquela molecadinha não voltar sozinha naquele horário. E aí você está em prol da comunidade. Aí tem pertencimento. Aí o pertencimento está aí. Aí nós estamos fazendo história, não só contando. Aí a gente muda o jogo. Sim, entendeu? Inverte esse ponto, vai ficar mais fácil. Eu sinto essa dificuldade também de me entregar ao campo, sabe? De me entregar à museologia. Porque o museólogo ganha muito pouco, né? Então, eu sempre estou recebendo essa cobrança até da minha família mesmo. Ah, mas isso dá dinheiro, e não sei o quê, e essas coisas. Então, eu acho que, por um lado, eu acho muito lindo essa questão de eu trazer valor de pertencimento para as pessoas, mas, por outro lado, eu me sinto bloqueada, sabe? Como se eu estivesse entre duas pontes, assim, e eu tô do lado de cá, mas eu também tô sendo afetada por essa aqui. Então, mas ó, eu entendi o que você quis dizer e é fato, né? Você pode estudar museologia e querer trabalhar dentro de museu, trabalhar com a base, né, do que essa profissão te traz, que é legal, vai ganhar pouco? Vai. É o que é, a vida é como é, não como eu quero que ela... Mas ganha pouco até quem trabalha no museu lá da Europa, do Prado. Isso não é, ninguém ficou rico trabalhando no Louvre. Quem trabalha é o funcionário, como qualquer outra profissão. Ok? Qualquer outra. Mas você pode ser uma pessoa que entende de tudo isso que você está aprendendo e que vai aprender muito mais. Aliado a você, isso que eu trouxe para você hoje, como colocar isso como pertencimento. E dentro desse pertencimento que você falou da comunidade, estou falando só porque você falou, posso começar na minha comunidade. Né? E que eu acho que é lindo, porque é de fato onde as pessoas mais precisam. E que a gente está no mesmo lugar, então a gente sabe que dores são essas, né? Eu sei, eu vivo naquele lugar, eu entendo. Possivelmente muitas dessas dores são as minhas. Então, quer dizer, é um jeito de curar as nossas próprias dores. E aí você criar disso, usar tudo isso, esse poder da história, de toda a história, e criar com isso um empreendedorismo social. Virar uma empreendedora dentro dessa comunidade. Usando o poder da história. Entende o que eu tô falando? Como é que a gente pode criar em cima disso? Uma pessoa ganha um pouquinho, a gente cria, faz roupas, faz, sei lá, dentro desse contexto, qualquer coisa, comida típica, tudo isso é pertencimento. E disso você pode criar um contexto e virar uma empresária local, pequena ou grande. Não só local. E isso pode dar dinheiro.
E isso pode, além de dar dinheiro para você, dar dinheiro e renda para quantos da sua própria comunidade que podem levar para outros lugares. Então não se limite. Eu sei que eu estou falando de coisas muito altas, muito que pode ser que eu tenha até medo de aprofundar, porque você tem 19 anos e, enfim, eu não quero te confundir mais do que, né, não quero gerar mais angústia do que você estava sentindo. Mas como eu estou sentindo, estou falando e está saindo, está fluindo, significa que você está acompanhando. Senão eu tentava e não saía. Mas entende que tem um monte de coisa que você possa fazer. Gerar renda para si e para todos. Entende? E aí é botando a máquina para rodar a nosso favor. A sua sensibilidade, a sua inteligência, tudo que você teve como oportunidade, que muitos daí de repente não tiveram, até de intelectualidade, que é da sua natureza, é da sua missão. Só que para tudo isso, você coloca a mão nessa massa toda, e aí o museu, ele não vira o museu do Louvre, ele vira o que de fato ele é. Entende? Aí o ego vai embora. E aí a história se manifesta. Aí a gente faz por missão. Aí a gente muda o jogo. Ah, vou mudar o mundo? Possivelmente não. Mas se eu mudar 2, 3, 4 famílias, eu mudei a comunidade. Se 5 pessoas dentro da comunidade botarem para quebrar, para fazer acontecer, eu duvido que não muda grande estrutura da comunidade. Muda tudo? Claro que não, cada um está no seu processo, mas que mexe muito. Então, se tem uma ONG fazendo um negócio bacana, se tiver 5, muda. Muda muita vida de muita gente, da esperança, da condição, é um monte de coisa. Então, é usar toda essa. Aí tira o ego do Museu do Louvre e coloca a responsabilidade de fazer a missão. Usando todo o potencial que você tem de contar as histórias, de trazer para o contexto, e aí você junta o museu e o dinheiro, que é o que você colocou como uma coisa, será? Aí você junta as duas coisas. Porque todo mundo precisa da história, mas se ele está com fome, ele não vai escutar a história, ele também precisa da comida, que foi a dor que a gente começou falando. Eu acho que uma observação que eu tenho a fazer sobre a mim mesma é sobre essa questão da vaidade. Eu acho que eu estou entrando muito na vaidade, de que, nossa, eu sou intuitiva, nossa, eu tenho acessibilidade, nossa, a espiritualidade está me guiando de alguma forma, sabe? Eu acabo caindo, até sem querer, ou às vezes querendo, na vaidade, sabe? Então acho que eu peco muito com a espiritualidade nessa questão, nesse sentido, sabe? E acho que foi isso que eles estavam tentando te dizer. Mas isso é uma coisa que vai acontecer, é natural, entende? Você vai ter que lidar com isso sempre. É um processo de amadurecimento em relação a isso. Né? É usar o orgulho de maneira bem usada. Então, eu sei, vou fazer acontecer, mas não sei para... Enfim, porque senão eu tenho um monte de informação que não serve para nada. Eu tenho uma coisa para mim que eu carreguei para minha vida e eu dei em curso e toda vez que eu falo, se não for para ajudar, não serve para nada. Qualquer que seja a situação, qualquer uma, mas eu sei de espiritualidade, eu sei de mexer com energia, eu sei eu, Andresa, sei. Mas se não for para ajudar, não serve para nada. E ajudar não é dar de graça. Você bem sabe que numa comunidade, se você der de graça, a pessoa não desenvolve, ela vai ficar sempre a dependente. A ideia é como é que a gente vai gerar inteligência compartilhada a serviço dessa comunidade. E todo mundo podendo trabalhar, podendo vender, podendo comprar, podendo cuidar dos seus filhos, podendo... Entende? É isso. Então não é dar tecnicamente, mas é produzir em conjunto, né? E se não for para ajudar, não serve para nada. Nem para o outro, nem para mim, nem para a espiritualidade. No nível de espiritualidade, no nível que o mundo está dentro desse processo evolutivo, nós estamos nesse lugar de contribuição. De contribuir. Então, vai mapeando isso vai ser sempre. Percebeu que está passando dos limites? Volta. Entendeu? Não vai ser assim, um dia eu vou mudar e vai ficar tudo incrível. Isso não existe. Vai vir uma plim na minha cabeça. Pluf. Não. A gente vai indo. Aí você dá uma saidinha, opa, volta.
Aí você usou o orgulho mal usado no sentido, foi muito lá para cima? Volta. Foi muito lá para baixo? Eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada. Também não é. Volta para cima um pouquinho. E vai calibrando isso a vida inteira. Esse é o aprendizado. E fica com essa. Se não for para ajudar, não serve para nada. Isso vai te guiar a voltar sempre para o meio. O que eu estou fazendo vai ajudar? Sim ou não? Não. O que eu estou fazendo vai ajudar? Sim ou não? Porque senão você entra naquela... Porque a revolta vem e é natural. Porque se você vai estudando, você vai percebendo coisas, você fala, pelo amor de Deus. E você vai ser a prepotente. E aí você não vai estar ajudando nem a sua ancestralidade, nem os que vierem. Não vai. Só vai estar a gente vai estar sendo mais do mesmo. Do mesmo daquilo que a gente está reclamando. Sim, verdade. Andresa, eu queria te agradecer por tudo até aqui, porque se eu já tenho alguma consciência sobre espiritualidade, sobre o autoconhecimento, é por conta de você, por conta dos seus vídeos. Eu ainda não tá no meu alcance ainda entrar em um dos seus cursos, né? Mas eu espero um dia conseguir me aprofundar mais ainda, mas tudo que você disponibiliza me ajuda muito demais. Eu sou muito grata a você por isso, sou muito grata ao universo por ter trazido esse universo, Andresa, para minha vida. Eu sou muito, muito, muito grata, porque se hoje eu tenho esse nível, se eu sou feliz hoje, eu tenho essa consciência, se eu consigo sair do fundo do poço, é por causa dos seus vídeos, que me ajuda muito, que me traz muita lucidez. E eu sou muito grata, meu coração se enche de alegria em estar aqui todos os dias no Tu Fome de Quê, porque eu tô aqui todos os dias. Então, muito obrigada, eu sou muito grata por você, muito obrigada por você e pelo universo. Eu que agradeço por estar aqui, agradeço por se permitir, agradeço por confiar e agradeço por me contar, porque eu espero que você e todo mundo que está aqui vivam as suas missões para transferir as suas mensagens para que vocês possam receber esse tipo de carinho e de demonstração que você trouxe para mim, porque eu levanto todos os dias por conta disso, né? Então eu sei que eu atingo muitas pessoas, sei que as pessoas são gratas, mas quando isso chega, e é isso que importa, né? Mas quando isso chega até mim, isso me prova que também quando às vezes falo, será que nem você fica com dúvida? É por conta disso que eu vou olhar quando me dá as minhas tristezas, meus desânimos. Será? É difícil. Hoje já é difícil, já foi muito mais, né? Agora já quase não acontece isso. Eu volto para esses momentos, falo para essas pessoas que eu tô falando. Aí a minha mensagem é essa, independente de você ter me trazido assim, isso, né? Esse agradecimento público ou não. Eu sei que é para isso que eu trabalho. Então, eu trabalho para conseguir gerar esse tipo de sentimento de alívio. Porque se não for para ajudar, não serve para nada. Então, só serve se for para ajudar. Então, eu fico muito feliz, de verdade, porque eu acordo todos os dias para isso. Esse é o meu porquê maior. Tá bom, linda? Obrigada. Espero que também eu tenha contribuído um pouco mais hoje para você entender aí esses sinais que você vem percebendo. E parabéns, 19 anos já tá, vai ver, só não deixa o orgulho, o ego te consumir, mas use todo o seu potencial. Pessoas, né? Com certeza ajudou, não tenho dúvida. Tá bom, mãe? Beijo. Obrigada. E beijo aí pra Feira de Santana, todo mundo aí. Beijo, linda. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo.